Olá pessoal, aqui é a Isa e hoje nós vamos começar a aprender a linguagem C. Bom, o meu objetivo é entender um pouco mais sobre a linguagem C, pois ela é uma linguagem que fez uma parte importantíssima da história da programação. Ela é uma base muito boa para entender a lógica e ela é muito próxima do hardware. Então, ela vai nos ajudar a entender melhor como o computador pensa, como ele funciona. Por isso, eu comecei a ter interesse em aprender a linguagem e decidi gravar e mostrar toda a minha evolução aqui. Lembrando que isso não é um curso, eu estou aprendendo e decidi compartilhar o meu aprendizado com vocês. Então, eu vou postar aqui todas as aulas, vou dividir em parte e é isso. Vamos começar. Pessoal, eu vou usar o VS Code, mas vocês podem usar o ambiente que vocês quiserem, isso não é um problema. Qualquer ambiente que rode C já está ótimo. Tem o CodeBlocks, tem o DevC++, então vocês podem ficar à vontade. Se vocês estiverem no Windows, é só vocês baixarem o compilador GCC, tem tutorial na internet, vocês podem pesquisar e aí vocês finalmente vão poder codar em C. O próximo passo agora é criar um arquivo em C. Para fazer isso, vamos criar uma pasta nova. Vamos aqui criar uma pasta nova, gente. Vamos colocar aqui aprendendo C. Criamos a nossa pasta e vamos criar o nosso arquivo em C. Para você fazer isso, é só você escrever um nome para a sua pasta. Aqui eu vou colocar introdução. Eita, não façam isso, gente. Foi muito automático. Introdução, ponto, C. Aí já apareceu, gente, o símbolozinho de C, significa que deu tudo certo. Aí é só vocês criarem. Agora você já tem o arquivo certo para você começar a codar em C. Agora que o nosso ambiente já está pronto, criamos o nosso arquivo em C, vamos finalmente começar a codar. E o que exatamente precisamos aprender a princípio? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que aprender é as bibliotecas. O que são as bibliotecas? Eu acho que é a função mais importante dentro de toda a linguagem. Por quê? Sem ela não daria para fazer nada. A biblioteca padrão C, ela serve para armazenar um conjunto de funções que são reutilizáveis e servem para fazer coisas básicas dentro da linguagem, como entrada e saída de dados, operações matemáticas e várias diversas coisas. Mas por que elas são separadas em funções? Elas são separadas em funções para manter a linguagem mais organizada, limpa e leve. Porque imagina só se a linguagem tivesse todas essas atribuições, que é sério, são diversas bibliotecas. Imagina se já tivesse tudo atribuído, como a linguagem não ia ficar mais pesada. Então, elas são organizadas em funções e você atribui elas a seu código caso você realmente vá usar elas. Então, você só vai adicionar aquilo à sua linguagem se você realmente for usar. Isso ajuda a manter tudo mais organizado e deixar o código mais limpo e mais leve, como eu disse antes. Lembrando que a linguagem C ela foi criada lá na década de 70, a memória era muito limitada, precisava economizar memória e não só isso, também precisava manter a organização da linguagem. E isso deu tão certo que até hoje isso é usado. A linguagem C é uma linguagem muito otimizada justamente por causa dessa estrutura. Então, como que eu faço para chamar a função que eu quero? Vamos supor que eu quero usar a função que permite a entrada e saída de dados. Como que eu faço para colocar ela dentro do meu código? Você vai usar esse comando aqui, gente.
o include. É assim que você vai incluir a biblioteca que você quiser. E como essa biblioteca é dividida? Ela é dividida por headers. Então, cada header tem meio que a sua função. Como eu disse, hoje a gente vai trabalhar com entrada e saída de dados. A gente vai usar essa biblioteca. Então, esqueci de um detalhe, gente. Para você colocar ela no seu código, você vai usar esse símbolo de menor e você vai colocar stdio.h. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha o tanto de função que tem. Olha o tanto de função que tem. Realmente tem muitas funções dentro da linguagem e imagina só se fosse tudo incluído, como ficaria pesado. Então, vamos lá colocar que a gente vai usar. A gente vai usar essa, gente. stdio.h. Essa é de entrada e saída de dados. Por exemplo, se eu quiser mostrar alguma coisa na tela, ou se eu querer receber alguma coisa do usuário, eu preciso dessa função baixada, incluída dentro do meu código. Agora você deve estar pensando, finalmente vou poder printar e fazer tudo isso, mexer com todos os comandos, mas não, ainda tem uma pequena e simples etapa antes de você realmente colocar o seu projeto. Para a máquina entender o que está acontecendo, você precisa falar para ela. Ela precisa entender o que ela precisa fazer e aonde ela precisa começar a ler o seu código. Se você não organizar isso de uma forma em que a máquina vai entender, vai ficar bagunçado, não vai ficar legal. Então, todo o seu código precisa estar dentro de uma função. Sim, mais uma vez falando sobre funções. É que a linguagem C realmente é muito organizada, gente. Ela é muito organizada. E todos os seus comandos precisam estar dentro de uma função. E essa função, ela tem um nome específico que não pode ser mudado, que é a função main. Essa função, ela serve para mostrar para sua máquina, na hora que que o compilador for mudar para binários e a máquina for ler o seu código, ela precisa entender aonde o seu código começa. E é isso que o main faz. Ele mostra para sua máquina aonde o seu código está começando. E como que você faz para colocar ela no código? Como que é a sintaxe? É uma boa prática você colocar a função main para retornar um número inteiro. Existem outras formas de fazer, mas não é lá muito recomendado. É uma boa prática você falar, a função main vai retornar um número inteiro se der tudo certo. Se o código que eu fiz estiver tudo certo, ela vai retornar um número inteiro para mim. Então, como que eu declaro isso dentro do código? O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar isso aqui. O que significa isso? Isso é int. Int significa inteiro. Então, você vai colocar isso na frente da sua função main. Então, coloquei int, isso vai significar que a função main vai retornar um número inteiro para mim, caso tenha dado tudo certo. Agora que a gente já declarou que a função main vai nos retornar um número inteiro, agora a gente escreve a função main. É assim que a gente escreve a função main. Você coloca o parênteses e pronto. Agora, como que eu declaro o que está dentro da função? Usando as chaves. Você vai colocar as chaves e pronto. Tudo que está dentro dessas chaves está dentro da função main. Então, todo o seu código tem que estar dentro dessa estrutura aqui. Mas para pensar, não está faltando alguma coisa? Eu não falei que a função main ia retornar um número inteiro? Então, cadê? Aonde que ela retorna? Então, lá no final do seu código, na última linha do seu código, você vai colocar a função return, que é literalmente retornar. Return 0. Mas por que 0? Gente, boas práticas. Return 0. Ela vai retornar 0 para você caso o seu código esteja tudo certo. Se o seu código rodou certinho, a função main vai retornar 0 para você. Simples isso.
Depois de termos aprendido sobre bibliotecas e sobre a função main, agora vamos aprender a mostrar as coisas na tela. E para fazer isso é muito simples, gente. Acho que todo mundo que conhece o básico de programação já tem uma ideia de como a gente mostra coisas na tela. E na linguagem C, a gente mostra usando a função printf. Essa função faz a gente mostrar as coisas na tela. E para você fazer a sintaxe da forma correta, você coloca printf, parênteses, aspas duplas. Agora você pode escrever tudo o que você quiser aí dentro. Vamos escrever o clássico Hello World. Bom, mas tá faltando alguma coisa, não tá? Eu tô achando que tá faltando alguma coisa. Se vocês repararem, aqui tá vermelho. Aqui tá vermelho, então tem alguma coisa de errada. Lembra que quando eu fiz o return 0, quando a gente estava aprendendo a função main, eu coloquei um ponto e vírgula no final? Na hora eu não expliquei nada para vocês, mas o ponto e vírgula ele é extremamente importante dentro da linguagem C. Ele é obrigatório em todos os comandos. Então, quando você faz algum comando, tipo print ou qualquer outra coisa, você precisa colocar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é essencial. Você não pode esquecer o ponto e vírgula, senão vai dar erro. Se eu tirasse esse ponto e vírgula aqui, ia dar erro e o código não ia rodar. Mas com o ponto e vírgula, ele vai rodar normalmente. Vamos testar e ver se deu certo. Olha só, gente. Hello World apareceu aqui. Então, conseguimos fazer o nosso primeiro print. Olha só que legal. Já aprendemos como mostra dados na tela. Agora, o próximo passo é aprender a armazenar dados, porque acho que todos nós sabemos que dentro de uma linguagem é essencial o armazenamento de dados. Mas como que a gente armazena dados dentro de uma linguagem? A gente usa as variáveis. As variáveis, elas servem para armazenar qualquer dado que você quiser dentro da sua linguagem. Pode ser um dado extremamente complexo ou um dado simples, como sua idade. Então, como a gente faz isso? Dentro da linguagem C, você precisa especificar o tipo de dado que vai estar na sua variável, você precisa dar um nome para a sua variável e você precisa atribuir um valor à sua variável. Essa é mais ou menos a sintaxe, estrutura que você precisa ter uma noção para criar uma variável dentro da linguagem C. Imagina uma variável como se fosse um baú do Minecraft. Você vai pegar, o baú está vazio, você vai atribuir um valor ao seu baú, você vai colocar algum item no seu baú. E acho que todo mundo que joga Minecraft tem uma sala de baús cheia de baú e você coloca aqueles negocinho que eu esqueci o nome, com a imagem do que tem dentro dele. Você separa por minério, você separa por alimento, você separa por blocos de tal tipo. Então, resumindo muito, variáveis é igual, é a mesma coisa. Agora eu vou dar exemplos para vocês. Vamos criar nossa primeira variável. Primeiro, você vai colocar o tipo da sua variável. O primeiro tipo que nós vamos trabalhar é o tipo int, porque eu já mostrei para vocês quando criei a função main, então vocês já estão um pouco mais familiarizados. Eu já expliquei que ele é um número inteiro e tal. Então, o que isso significa? Se eu coloco isso na minha variável, significa que a minha variável vai ser um número inteiro, né? Depois de colocar o tipo, nós vamos colocar um nome para nossa variável. Você pode colocar o nome que você quiser, só tem que se atentar a alguns detalhes, porque existem algumas regrinhas para os nomes de variáveis. Você não pode colocar caracteres especiais e tal. Depois vocês podem dar uma pesquisadinha sobre as regras, não vou me aprofundar muito nelas no vídeo. Mas você escolhe um nome que faça sentido ao dado que você vai colocar lá. Se você for colocar a sua idade, coloca a variável idade, porque vai te ajudar muito. Se você colocar nomes de variáveis sem sentido algum, você vai ter dificuldade. Imagina na variável de nome você coloca idade, ou na variável de idade você coloca nome. Não faz sentido, né? Você coloca um nome que faça sentido para você, que vai facilitar a sua vida. Então,
int, a gente vai colocar um número, não vamos colocar nome no nome da variável, né? Vamos colocar, por exemplo, idade. Existem duas formas que você pode atribuir valor à sua variável. Agora o nome já está criado, você já meio que tem a variável. Vamos atribuir o valor. Para atribuir o valor, você pode fazer isso daqui e... Tá vendo? Você pode criar a variável primeiro e dar um nome para ela. Não se esqueçam de colocar o ponto e vírgula no final. Aí depois a gente vem com o nome da variável e atribui um valor a ela. Esse símbolo aqui você deve estar se perguntando, mas ele não é o símbolo de igual? Por que eu estou usando ele para atribuir valores? Dentro da programação, gente, esse símbolo aqui, na maioria das linguagens, porque eu não vou dizer em todas as linguagens, porque eu não conheço todas as linguagens do mundo, mas pelo menos sempre que eu vi, você usa esse símbolo de igual para atribuir. Você fala, isso recebe isso. Para isso que serve esse símbolo de igual. Então, quando você coloca idade igual a 10, você coloca, é a mesma coisa que você dizer, idade recebe 10. No começo você pode se confundir, às vezes você fica, meu Deus, como assim? Mas é normal, gente, vocês vão se acostumar. E também não se esqueçam do ponto e vírgula no final. Agora, a segunda forma que você tem... Pera, deixa eu organizar isso aqui. A segunda forma que você tem de atribuir um valor a uma variável é na hora da criação. Você pode criar a variável e já atribuir um valor para ela direto. Por exemplo, vamos colocar aqui ano. int ano recebe 2000. Tá vendo? Você pode apenas já meter tudo em uma linha. Isso vai depender da estrutura do seu código. Às vezes você vai precisar fazer essa, às vezes você vai precisar fazer essa. Então isso vai depender muito do contexto e da forma que você gosta de fazer. Mas existem essas duas formas de você atribuir valores a uma variável. Criamos as nossas variáveis, agora eu quero mostrá-las na tela. Como que eu faço isso, gente? Para mostrar na tela, é usando print? Como é? Então, gente, a gente vai usar sim o print, mas a gente não vai colocar da mesma forma que a gente escreveu o Hello World, né? Claro, a gente não pode só chegar aqui e fazer isso daqui, ó. Minha idade é... idade. Vamos tentar rodar esse código para mostrar para vocês. Vou rodar esse código. Deixa eu carregar. Ai, gente, eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Ai, é claro que ia dar erro. Tá vendo? Não façam isso. Até eu esqueço de colocar o ponto e vírgula. Todos nós esquecemos de colocar o ponto e vírgula. Tá vendo? Rodou aqui, mas não mostrou a idade. A idade não era 10, por que tá escrito idade? Existe a forma certa de mostrar variáveis no print, e não é a desse jeito. Você não só coloca o nome da variável, você precisa mostrar para a máquina que você está se referindo a uma variável. E para você mostrar para a máquina que você está se referindo a uma variável, você vai usar esse símbolo aqui, o símbolo de porcentagem. E dependendo do tipo de variável que você quer mostrar, você vai mudar o jeito que você escreve. Para mostrar variáveis do tipo int, de números inteiros, você vai usar a letra D. Você vai colocar a porcentagem D para mostrar variáveis do tipo inteiro. Mas, dependendo da variável, do tipo de variável, isso vai mudar. Eu vou mostrar um pouquinho para frente quando eu apresentar outros tipos de variáveis para vocês. Agora, o próximo passo é especificar a que variável eu estou me referindo. Porque se vocês repararem, quando você coloca a porcentagem D, a máquina, quer dizer, sabe que você está se referindo a uma variável do tipo int, mas ela não sabe qual é a variável, ela não sabe. Por isso que existe o nome. Você precisa atribuir um nome para a máquina saber se referir à variável. Quando você querer escolher ela para alguma coisa, você precisa de um nome.
É agora que a gente vai usar o nome. Você vai colocar uma vírgula e você vai colocar o nome da sua variável, gente. Aqui. Olha só. Agora vamos tentar rodar de novo para ver o que é que acontece. Ah, eu esqueci do E, gente. Ai, tonta. Eu vou colocar o E sem acento porque tá aparecendo o E todo bugado. Não sei se vocês perceberam, porque eu coloquei o acento. Se vocês souberem como resolve isso, gente, vocês podem me mandar, por favor, porque eu não sei resolver. Não sei resolver isso. Olha, gente, tá aqui. Agora deu certo, né? Agora sim apareceu 10. Quando você faz essa estrutura certinho, vai aparecer sua variável, gente, sem preocupação. Mas se vocês repararem, tá tudo junto, né? O Hello World com uma idade, mesmo sendo prints diferentes, parece que tá tudo no mesmo print. É porque eu não sei se vocês perceberam, gente, na linguagem C, tudo que você quer que a máquina faça, você tem que falar para ela, literalmente tudo. O tipo da variável, tudo, você tem que especificar certinho, para incluir a biblioteca, para mostrar na tela. Então, da mesma forma que você tem que especificar isso para a máquina, você também tem que especificar que você quer pular a linha. Para você pular a linha, você vai usar um comandozinho simples, que é esse daqui, ó, /n. Deixa eu colocar aqui um ponto final para ficar bonitinho, peraí. Com o /n você vai mostrar, você vai falar para a máquina que você quer que pule uma linha. Ó, vamos rodar de novo para vocês verem. Ó, agora deu certo, ó. Hello World, minha idade é 10. Agora ficou bonitinho. Vamos mostrar o ano também. Vamos mostrar o ano, ó. Minha idade é. E eu nasci. Vamos colocar aqui uma vírgula. E eu nasci no ano. E agora, gente? Será que não vai dar problema? Não vai dar erro de usar o mesmo símbolo para as duas? Será que não vai dar erro? Não, gente, não vai dar erro. Só a gente colocar aqui o ano logo em seguida. Não se esqueçam de colocar em ordem, gente. Tem que ser em ordem certa. Se a primeira variável que aparecer é idade, você coloca a idade primeiro. E aí depois você coloca a próxima variável, que é ano. Você vai... Se você trocar aqui a ordem, se você colocar ano primeiro e depois você colocar a idade, aqui vai aparecer o ano e aqui vai aparecer a idade. Então, se atentem com isso. Você precisa colocar na ordem certa. Se você quer que o ano apareça aqui, você coloca o ano na mesma posição aqui. Tomem cuidado com isso. Ó, vamos rodar para ver o que vai acontecer. Minha idade é 10 e eu nasci no ano 2000. Olha só que legal, gente. Muito interessante, né? O jeito que a gente mostra as variáveis na linguagem C. Vamos para o próximo tipo de variável. Um dos tipos mais comuns também, gente, é o float. O float eu não vou especificar muito, mas... Porque ele não é muito complexo, mas é número também. O int é número, só que é número inteiro. O float é números decimais, números com vírgula. Só que se atentem, não usem vírgula para representar valores da variável float. Usem ponto. A gente usa ponto, não vírgula. Entenderam? Tomem cuidado com isso. Mas é o mesmo esquema que o primeiro tipo de variável. Você vai colocar o tipo, vai colocar o nome. Então, vamos colocar aqui nota. Vamos já fazer o segundo modelo, gente. Não vamos fazer dois, não. Vamos atribuir logo tudo de vez. Eu tirei 5,5 na prova. Pronto, variável criada, gente. A gente já criou a nossa variável e vamos mostrar lá na tela, né? Acho que vocês já entenderam como funciona, não vou ficar enrolando muito. Esse aqui é o nome da variável, esse aqui é o tipo da variável e esse aqui atribuindo e o valor da variável. Não tem muito mais o que explicar para vocês. Agora vamos mostrar ela na tela. Printf
Minha nota foi. E agora, qual é o código que a gente vai usar? Lembra que eu falei, né? Que dependendo do tipo de variável, a gente muda a letra que a gente coloca do lado do símbolo de porcentagem. Para o tipo float, a gente vai usar a letra F. Bem mais simples, né? Porque D não tem nada a ver com inteiro. Mas F tem a ver com float, porque float começa com F. Então fica mais fácil de você decorar de float. Agora, a vírgula e o nome da variável, nota. Gente, a estrutura é a mesma. Agora que eu já expliquei as variáveis aqui, vai tudo fluir de uma forma mais rápida. Porque vocês já entenderam como é que funciona, já pegaram o jeito, não precisa explicar tudo de novo, a cada tipo que eu falar. Agora a gente só vai seguir, só vou apresentar o nome para vocês, porque vocês já entenderam como é que é. Vamos rodar para ver se deu certo. Gente, eu esqueci de colocar o barra N. Vamos colocar o barra N para ficar bonitinho. E vamos colocar aqui um ponto 2F. O que significa o ponto 2F? É para não ficar isso... Epa! É para não ficar isso aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo aqui, lembrei. Vamos tirar isso aqui, porque aí só vem os dois primeiros números. Vamos rodar de novo pra gente ver como é que fica agora. Agora vai ficar bonitinho, gente. Olha só. Hello World. Minha idade é 10 e eu nasci no ano 2000. Minha nota foi 5,50. Nota tá baixa, hein, gente? Essa daqui é a float, já expliquei. Não tem muita coisa mais para explicar, gente. É simples, float, decimal e int inteiro. Bem simples essas variáveis. Agora vamos complicar um pouquinho. Essa parte eu acho que pega um pouquinho. Talvez muita gente se confunda, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples. Vamos explicar de uma forma simples, que é o tipo char. Esse tipo de variável, gente, ele serve para armazenar um único caractere. Sim, gente, um único caractere. Vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Lembrando que a estrutura é a mesma da float e do int, gente, não muda nada. Vamos colocar aqui letra. Char letra. Recebe A. Criamos a variável. A variável char, gente, ela serve para armazenar um único caractere. Na variável char só cabe um único byte, então por isso a gente armazena apenas um caractere. E a aspas simples, a gente tem que usar. A gente tem que usar aspas simples, não pode usar aspas duplas, porque é assim que a gente especifica para a máquina que você está se referindo a apenas um caractere. Você pode também colocar número. A máquina não está reconhecendo esse número 1 como número, ela está reconhecendo como um caractere. Você também pode colocar char símbolo. Epa. Tá vendo? Todos esses aqui são caracteres que você pode colocar dentro da variável char. A única coisa que você tem que entender sobre a variável char é que só pode colocar um caractere, um byte, um caractere, entenderam? E para representar isso para a máquina, para você mostrar isso para a máquina, você vai colocar aspas simples, não pode usar aspas duplas. Se você fazer isso aqui, ó, char A recebe... Isso aqui tá errado, gente. Você não pode fazer isso. Isso tá errado. Você tem que usar aspas simples, ok? Agora que eu já expliquei isso, vamos mostrar essas variáveis na tela, né? A gente também usa o printf e a letra é porcentagem C. Para mostrar
variável char no print, você vai usar a letra C, gente. Float f int d char c. A letra é vírgula, o número é porcentagem c, vírgula, não precisa de vírgula, e o símbolo é agora vírgula, e vamos colocar as variáveis em ordem, senão vai aparecer errado. Letra, que é a primeira, coloca a segunda número, e a terceira é símbolo. Vamos rodar para ver o que acontece? Ah, esqueci do barra N, gente. Sempre esqueço do barra N. A letra é A, o número é 1 e o símbolo é hashtag. Deu certo, gente. Deixa eu colocar só um barra N aqui para ficar bonitinho. Barra N. Agora você deve estar se perguntando. Eu mostrei no caso, uma variável para colocar caracteres, uma variável para colocar números inteiros e uma variável para colocar números flutuantes, né? Números decimais. E existe alguma variável específica para colocar textos? Por exemplo, eu queria escrever uma variável escrito Hello World. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso, mas é um pouquinho mais complicado. Não existe um tipo de variável para strings, que são textos. Não existe. Não existe variáveis para string. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um array de caracteres. Vou mostrar aqui para vocês como que é. Você vai usar a variável, o tipo de variável char. Também você vai usar esse tipo. Você vai colocar o nome normal, texto. Mas com um detalhe. Você vai colocar esse símbolozinho aqui, gente. Você vai colocar as duas... Esqueci o nome desse negócio. Como que é o nome disso, gente? Ah, agora eu não vou lembrar. Mas você vai colocar esse negócio aí. E você vai colocar o recebe normal. Aí, você vem e vai colocar as aspas duplas. Agora, você já pode escrever o que você quiser. Vamos escrever aqui, Hello World. Pronto, gente, criamos a nossa variável de texto. Essa char aqui e essa char aqui, gente, são diferentes. A máquina vê elas de forma diferente. Isso daqui é como se fosse um array mesmo. É um array de caracteres, gente. É assim que a máquina vai ver. Vou colocar aí na tela mais ou menos como que a máquina vê. A máquina vê realmente como se fosse uma lista de caracteres. Porque não existe exatamente um tipo de variável para strings. Só existe a char, que é para caracteres. E é só um caractere por vez. Então, a gente faz um array que a gente armazena um monte de caracteres que juntando eles viram uma frase. Pode ficar um pouco complexo, às vezes você vai se perguntar, nossa, mas não existe um tipo de variável de string? Eu não posso, não existe? Então, gente, existe, mas é um pouquinho diferente. A gente tem que especificar tudo para a máquina, que aqui a gente está se tratando de um string. E para a máquina entender, você precisa usar as aspas duplas. Lembra que aqui a gente usou aspas simples para mostrar para a máquina que era apenas um caractere. Para mostrar que é um string, você vai usar aspas duplas. E aí você coloca aqui eu esqueci o colchetes, gente, lembrei. Colchetes. Você vai colocar os colchetes para especificar que é um array e pronto, já está criado. Agora, vamos aqui criar um do meu nome.
char nome Isabela. Depois de criar os nossos strings, vamos mostrá-las na tela. É tudo, gente, do mesmo jeito, não vou explicar mais nada, vocês já devem ter entendido. Peraí, vamos fazer assim. Meu nome é... Para você representar um array de caracteres dentro da linguagem C no print, gente, vocês usam a letra S. Você vai usar o símbolo de porcentagem mais a letra S. E é sempre o mesmo esquema, vocês já se acostumaram, eu acho. Estão se acostumando. Texto e nome. Vamos tentar rodar para ver se deu certo, gente. A letra é A, o número é 1 e o símbolo é hashtag. Hello World, meu nome é Isabela. Ai, gente, esqueci, peraí, eu esqueci de fazer algumas coisas. Vamos colocar aqui um /n para ficar organizadinho. E vamos tirar esse acento. Comentem aí, gente, como resolve esse problema, que eu não sei resolver, não. Lembrando que eu estou aprendendo junto com vocês, então se eu falar algum erro, se eu cometer algum erro aqui, falar alguma coisa errada, vocês comentem aí embaixo, que na descrição eu vou falar o que eu errei e corrigir, gente. Ó, Hello World, minha idade é 10, eu nasci no ano 2000, minha nota foi 5.50, a letra é A, o número é 1 e o símbolo é hashtag Hello World, meu nome é Isabela. Nós já aprendemos a fazer variáveis string, variáveis caractere, variáveis decimais e variáveis inteiras. Você já sabe o básico de variáveis, gente. Gente, vamos fazer uma curiosidade agora. Quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Quero mostrar para vocês como é importante você especificar para a máquina do que você está falando. Realmente você tem que mostrar tudo para ela com detalhes, senão ela vai entender errado. Vou fazer, gente, 2 prints aqui para vocês, usando essa variável aqui, achar letra. Eita, peraí. Ó. Vamos printar elas aqui, ó. Essa variável é 2 pontos. Vamos criar 2 variáveis, gente. Vocês logo vão entender o que eu tô querendo fazer. Printf. Vou explicar, gente. Calma aí que eu vou explicar. Essa variável é pronto, gente. Criei aqui 2 prints. O que eu tô querendo dizer com isso? Lembra que eu já ressaltei para vocês diversas vezes que você precisa especificar tudo certinho para a máquina, senão ela vai se confundir. Porque assim, gente, tudo isso que você tá vendo aqui vai ser compilado e vai ser jogado para a máquina tudo em forma de binário, zeros e uns, zeros e 1. E eu não sei se vocês conhecem a tabela ASCII. Cada caractere aqui tem um código em binário específico para ela. Não sei se vocês sabem, mas essa letra aqui, o A maiúsculo, tem o mesmo código que o número 65. O número 65 e a letra A maiúsculo
tem o mesmo código em binário. Então, como que a máquina vai entender se você está se referindo ao número 65 ou à letra A maiúscula? Você precisa especificar. Então, para isso que serve esse símbolo de porcentagem e tal. Porque a máquina, gente, ela realmente vai ver tudo como zeros e uns. Se ela chegar lá e ver o mesmo código binário, ela vai se perguntar: eu tenho que mostrar tal coisa ou tal coisa? Isso vai depender do quê? Do sistema que você está fazendo. Você que tem que mostrar para a máquina o que fazer e não ela. Ela não vai decidir por você. Você tem que mostrar tudo. Por isso que você usa o /n, por isso que você usa o print. Você que está falando para a máquina: olha, faz isso e faz isso. Por isso que a gente usa essas porcentagens aqui. Agora, vamos fazer um experimento. Esse print aqui é para mostrar o char letra, né? Mas a gente está usando o código que mostra números inteiros. A máquina vai pensar: gente, como assim? Não era a letra A que eu tinha que mostrar? Por que está usando um número inteiro? É isso que você deve pensar. Então vai dar erro, o código vai crashar. Mas isso não vai acontecer. Vocês querem ver o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês. Olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. Essa variável... Não, peraí, deixa eu só colocar aqui Quer ver? Vou colocar aqui um /n. Deixa eu colocar aqui um /n para vocês conseguirem ver melhor, porque senão vai ficar todo bagunçado. Olha só. Vamos rodar o código aqui para vocês verem. Hello World, meu nome é Isabela. Essa variável é 65. Essa variável é A. Como assim? Tá mostrando dois valores diferentes, sendo que é a mesma variável. A variável é só uma. Vocês devem estar tendo tipo, meu Deus, o que é isso? Mas é porque você especificou de formas diferentes. A máquina vai fazer o que você manda. Se você tá falando que isso é um número, a máquina vai ver o código. Ah, esse número é referente ao número... Esse código, na verdade, é referente ao número 65. Então, vamos mostrar 65 para ela. Agora aqui não. Aqui tá falando, isso aqui é um caractere. Isso aqui é um caractere, é uma letra. Então, vamos mostrar a letra para ela. Entendeu como é que funciona o cérebro, o pensamento de um computador, gente? Então, vocês têm que especificar tudo certinho para a máquina, senão vai acontecer coisas engraçadas que nem essa. Imagina você tá lá fazendo um trabalho que você tem que mostrar a letra A e você mostra o número 65 sem querer. Seria engraçado, mas você ficaria meio surpreso. Então, para isso que servem essas especificações, tudo certinho. É muito interessante, né, gente? Dando uma leve recapitulada sobre o que aprendemos hoje. Hoje nós aprendemos a estrutura básica dos códigos na linguagem C, nós aprendemos sobre bibliotecas, nós aprendemos sobre a função main, aprendemos a mostrar coisas na tela, aprendemos vários tipos diferentes de variáveis e aprendemos a mostrar elas na tela. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu estou aprendendo, então qualquer erro vocês podem colocar nos comentários. Eu estou aqui para compartilhar o meu aprendizado e talvez ajudar algumas pessoas que também querem aprender um pouco sobre a linguagem C. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.